Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, mais uma vez com um coração muito feliz, porque é uma realização de um grupo de pessoas que mentalizam as coisas. Às vezes eu tô lá assim, quietinho, nem sei o que eu vou falar, aí chega uma mensagem telepática de um dos médiuns falando assim, ai, fala sobre isso hoje, que eu tô precisando entender. E foi isso que aconteceu hoje. Aconteceu que eu recebi a ideia de falar assim, o fluido que nos alimenta. Olha que interessante. Que tema, que traz para a gente uma certa destinação para aquilo que nós temos, que nós queremos para a nossa vida, né? O capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, de Kardec, na questão 70, diz o seguinte, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. Que interessante. Pois é, gente, a matéria inerte, ela se decompõe e vai formar novos organismos. E o princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, a lei de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, prevalece dos dois jeitos, nas duas dimensões, na dimensão material e na dimensão espiritual, porque aquilo é reaproveitado de todas as formas. Depois de morto, qualquer ser orgânico, os elementos que o compõem vão sofrer novas combinações, resultando em novos seres, os quais vão receber da fonte universal ou do fluido cósmico universal, o princípio da vida e da atividade na matéria, através do fluido que será absorvido e assimilado e que no futuro, novamente, será restituído à sua fonte original quando deixarem de existir. Isso explica facilmente o processo de desencarne ou cessar na vida da matéria. Enquanto vivos, gente, todos os órgãos se impregnam desse fluido vital, que vai proporcionar para todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Então, isso informa o corpo e normaliza suas funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são ou estão destruídos, muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o invólucro carnal acaba perecendo, ou seja, a pessoa morre. Isso, essa interrupção da circulação fluídica, você vê que o sangue, né? O sangue é vida, o sangue é um fluido que alimenta o seu corpo inteiro, ele está ali correndo. Se você corta essa circulação do sangue, você morre. Não é assim que funciona? Olha que interessante. Mais interessante ainda é que quando durante uma encarnação, nós temos que entender que o ser humano, ele absorve energias e acumula também as energias das mais diversas. E isso ele faz automaticamente. Peraí, Max, então eu fico durante o dia todo absorvendo energia automaticamente? Sim. E em seguida, essa energia, ela vai ser metabolizada na sua estrutura energética pelo seu perispírito. O que é o perispírito? O corpo do espírito, que está ligado ao seu corpo físico, molécula por molécula. Cada molécula do seu corpo tem uma energia que a alimenta do seu perispírito. E cada molécula do seu perispírito absorve energias diversas ao seu redor automaticamente. É um processo inconsciente ou, como chamado, transparente, que ocorre independente da percepção ou decisão voluntária de uma pessoa. Tá? Isso acontece normalmente. O absorvido ele é constituído de energias e vibrações do ambiente em que estamos inseridos. E se constituem de elementos presentes na natureza, como o fluido cósmico universal, radiações eletromagnéticas de fluidos ou emissões energéticas de processos orgânicos ou perispirituais de outros seres da criação,
E até mesmo de vibrações advindas de si mesmo, de outros seres humanos ou de espíritos. Então, esse conjunto aí, ó, é um conjunto de energia que está inserida dentro do nosso ambiente. Então, tudo depende de as radiações eletromagnéticas, os fluidos, emissões energéticas, né, os seres que habitam o seu ambiente, o que você atrai magneticamente para perto de você. Espíritos iluminados ou espíritos inferiores? Ou energia positiva ou energia negativa? Por quê? Porque a metabolização no nosso complexo transforma essas energias absorvidas em componentes específicos da nossa circulação energética, distribuindo estes em todo o nosso organismo físico, espiritual, servindo como verdadeiro alimento para o complexo humano. Daí a explicação de, nossa, gente, aquela pessoa ali parece que ela tem uma energia tão baixa, né? Que alguns médios conseguem identificar, porque aquele é o alimento que ele tem. Ah, que interessante. Então, como é automático, o processo ele está ajustado ao padrão energético e vibratório específico de cada indivíduo, ou seja, ao nível vibratório correspondente ao seu estado mental e espiritual naquele momento. Como são energias do mesmo padrão vibratório, né, que alimentam, em que o ser se encontra no momento, conclui-se que nosso complexo energético tem uma espécie de imã. Exato, nós somos ímãs, que atraem as energias com as quais afinamos e sintonizamos. Tudo é sintonia. Ou seja, o equilíbrio ou o desequilíbrio no campo mental e espiritual desse indivíduo determina a qualidade ou o tipo de energia que será absorvido por ele. Ou o ambiente também, tá? Quando, por exemplo, ele não tem total consciência do que está acontecendo. Tá? Então, nada de complexo. Quando entendemos esse mecanismo, podemos afirmar que é muito importante buscar, através de nossos esforços constantes e com muita consciência, uma mentalização positiva para o nosso foco mental. Ou seja, nossos pensamentos. Então, em todas as etapas e momentos de nossa vida, em casa, trabalho, lazer, trânsito ou em qualquer outro lugar, nós temos que estar atentos a isso. Isso é o que vai nos garantir uma sintonia com um patamar energético mais elevado. Uma vez um amigo meu virou para mim e falou assim, eu quero melhorar, eu quero ficar bem, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas isso só vai acontecer se ele abrir mão de algo que ele alimenta que seja negativo, para que ele consiga dar esse passo mais longe. Porque assim, a partir do momento que ele desfaz daquela negatividade, ele dá espaço para que ele possa produzir positividade no lugar onde existia essa energia baixa. Aí ele começa a atrair coisas boas para ele. E o que acontece? Isso garante a nossa sintonia com o patamar energético mais elevado, nos leva a uma consequente absorção e metabolização de energias benéficas e reforçadoras do nosso comportamento no caminho do bem. E, ao mesmo tempo, devemos evitar que nosso foco mental, que nossa mente, vague em paragens não tão dignas, zelando para que nosso pensamento não seja direcionado para as coisas negativas e destruidoras, sem focar em lamentações, problemas, inconformidades e nem sintonizar com a desgraça, pois, nesse caso, nos comportaremos como urubus, que voam alto apenas para focalizar a carniça, para dela se alimentar. Só que automaticamente, querendo ou não, nós iremos absorver. O urubu que está voando, ele vai escolher qual a carniça que ele quer. Nós não. De tanto a gente estar negativo, a gente já alimenta daquela energia putrefata, desgastada, negativa. Então, entendendo de forma simples, o que você produz no seu dia
seja em atitudes ou pensamentos, será o que vai ser retribuído a você mesmo pelas energias que irão alimentar seu espírito. Amores, estamos e somos magnéticos. Somos, na verdade, um imã que só vai aceitar a energia ou a polaridade com a qual tem sintonia. Se passamos o dia alimentando a tristeza em nós mesmos, tendo desejos de vingança, sendo egocêntricos, egoístas, nos distanciando da possibilidade de perdoar as pessoas, nós acabamos por gerar nossa própria sentença e receberemos, assim, apenas fluidos que colaboram para o aumento dessa psicosfera negativa, nos tornando energeticamente negativos e atraindo todos os tipos de intempéries em nosso projeto, em nosso trajeto. Ou seja, você passa o dia inteiro. Sabe aquela história de eu não mereço isso, e aí isso transforma num festival de lamentações, de tristeza, de reclamação, tudo é reclamação, tudo é reclamação. Imagina quando você está relacionando com uma pessoa e aquela pessoa ela não consegue ser positiva. Ela só consegue te xingar, ela só consegue cobrar de você, ela só consegue te colocar num patamar abaixo do dela. Só ela tem razão, só ela fala a verdade e você é um traste. Na verdade, isso te leva a perguntar, por que você está do meu lado? O que você está caçando perto de mim, já que eu estou tão ruim para você? Mas, na verdade, você não pensa, porque você está tão sendo alimentado tanto por essa negatividade que você deixa a vida correr dessa forma. E aí, quando você acorda, você se liberta dessa pessoa, você fala assim, nossa, mas aquela pessoa era pura negatividade. E eu não sabia o quanto isso me fazia mal. Então, quando você se liberta, você não pode desejar o mal para essa pessoa. Você tem que desejar que essa pessoa seja feliz. Sabe por quê, gente? Quando você deseja felicidade para aquele que te deseja o mal, ele vai estar tão ocupado com a própria felicidade que ele não vai lembrar de você, muito menos ter tempo para pensar em você negativamente. E aí você para de receber aquela energia negativa na sua direção e começa a receber energias positivas que vão mudar a sua vida. Olha que truque legal. Então, nessa história, o segredo está em manter um pensamento no bem, com calma, positividade. Um pensamento criador com foco no amor, na caridade. Nós não podemos esquecer que as palavras proferidas pela nossa boca expressam os pensamentos. O que nos leva a ponderar que saiam de nossas bocas boas palavras, de nosso coração boas atitudes e de nossas mentes pensamentos dignos. A energização que nos envolverá fazendo essas três coisas depende apenas de nossa atitude mental. O que na aplicação prática de nossa vida tem ligação com o alto, ou seja, com Deus, e se faz através da aplicação das boas virtudes, o exercício constante do bem, onde e no que você estiver fazendo. Olha que legal. Então, meus queridos, nosso bem-estar depende apenas de nós mesmos. E quando deixarmos o planeta, ou essa vida, é melhor que a nossa energia que nós geramos durante toda essa vida, para que ela seja reaproveitada de maneira positiva, que nós tenhamos um legado mais positivo do que negativo, porque isso vai passar para frente. Quando a gente desencarnar, a nossa energia vital, que alimentava a matéria, ela vai vir impregnada e vai ser devolvida para o fluido cósmico universal. Mas quando ela for devolvida, ela vai ser devolvida com todo o conjunto de positividade e de negatividade que você alimentou sua vida toda. Aí, quando o espírito chega no plano espiritual, ele sente se ele foi positivo ou negativo.
se vai ter a necessidade de voltar em outra vida para resolver todas aquelas questões, ou se ele conseguiu méritos para sempre evoluir e avançar no caminho do amor e do bem. Todos nós estamos destinados a isso. Não há um ser, não há um espírito, não há uma criatura que Deus não tenha destinado à felicidade posterior. Mas a felicidade não é dessa vida material. A felicidade é da vida futura. É no seu estado de espírito. É quando você entende que você é eterno e que essa passagem no planeta é para você aprender a ser cada vez melhor. Então, pensem bem para se alimentar bem. Eu acho que a mensagem ficou muito bem dita. Se eu aumentar, se eu falar mais do que isso, já prejudica. Eu fico muito feliz que vocês estão tendo ainda paciência de vir aqui no canal e escutar nossas palestras e assistir as nossas palestras, indicar as nossas palestras. Continue curtindo a página no Facebook, Espirais de Luz. E aqui, se inscreve no YouTube, ativa o sininho e assista tudo que tem lá. Tem muito material, com muita informação para o seu bem. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.